Nessa temporada, para vocês saberem, a gente vai tentar se aproveitar de uma vantagem que a gente ganhou nos últimos 2 meses. Essa é a Nossa Conversa, um podcast feito para você, planejador financeiro. Do lado de cá, eu e o Amuri vamos discutir cases, responder perguntas, explorar pontos que são muito importantes dentro desse nosso universo. De alguma forma, a ideia é oferecer um pouquinho do que nós adoraríamos ter recebido lá atrás, no início das nossas jornadas. A gente espera, de coração, que cada episódio funcione como um abraço para quando essa caminhada estiver meio solitária demais. Amigos, estamos de volta! A gente errou umas 4 vezes e a gente não costuma errar tanto assim para começar os episódios, mas aconteceu porque estamos um pouquinho enferrujados, mas esse é o primeiro episódio da 4ª temporada, estamos animados para voltar. E aí, Vi? Sim, agora voltando numa nova fase pra gente, né? Porque eu acho que além de todos os aspectos que a gente tinha antes, agora temos já uma turma em andamento. Então, estamos acompanhando aí alguns alunos. E é muito curioso para mim quando eu penso no podcast, porque é sempre uma sensação muito leve de estar conversando com você aqui, como a gente já conversa há muito tempo, mas parece que a cada episódio e a cada temporada tem mais pessoas chegando, assim, e essas conversas, elas não param. Às vezes chega para mim no direct alguém, escutei um podcast, um episódio sobre esse assunto, e você comentou, achei muito legal, e aí a conversa continua de episódios antigos, né? As muito pessoas legal, meio que experiência. Pulando no meio da conversa, né? Exatamente. É isso. muito gostoso isso. Eu sinto isso também. E eu achei que as aulas... Só explicando pra quem tá chegando agora. A gente fez 3 temporadas do podcast, né? Da nossa conversa. Eu ia falar da Morinha sobre grana. Meu Deus do céu, que é o outro podcast. A gente fez 3 temporadas e a gente começou as aulas da primeira turma da nossa formação para planejadores financeiros. E a gente deu uma pausa no podcast porque a gente tem algum juízo. Não muito, mas algum juízo a gente tem. E a gente achou que a rotina ia ficar meio soterrada. Então a gente meio que focou nas aulas e deu uma breve pausa. E eu acreditava, não sei como é que era para você, Vi, mas eu acreditava que as aulas meio que supririam essa lacuna que o podcast deixou. Mas para mim não aconteceu. É outra coisa, né? Por mais que nas aulas a gente esteja, eu e você conversando, batendo papo, e lá a gente tem um conteúdo programático para cumprir, a gente tem dúvidas para responder, a gente tem alunos para dar atenção. E aqui eu tenho a sensação que é um pouquinho mais solto. Por mais que tenham pessoas que eventualmente se juntam porque estão escutando ou porque estão palpitando junto com a gente, é outra coisa, né? Sim, acho que se completa. E completa essa ideia geral nossa desde o início, né? De criar um espaço para planejadores financeiros, um espaço onde a gente pudesse trocar experiências, dividir um pouco do que acontece, do que aconteceu nos nossos cases de clientes, de como a gente conduziu e de como é o nosso olhar em relação a esse mercado como um todo, para ajudar, acho que quem está começando, e também para estar perto de quem está aí sozinho e trabalhando como planejador, só nessa coisa do eu cliente, planejador cliente, que às vezes, enfim, a gente se sente um pouco sozinho. Então... Super. Boa. E no episódio de hoje, a gente vai dividir com vocês um pouquinho o que a gente aprendeu construindo uma escola para planejadores financeiros. E a gente separou alguns pontos aqui, mas antes de a gente começar com os pontos, eu aprendi uma palavra com a Vivian que é muito boa, que é potoca. Que é basicamente conversar umas groselhas e bater papo sobre algumas coisas de maneira mais solta, nada muito profundo, nada muito relevante. E eu queria abrir esse espaço, 2 minutinhos, só para eu saber de você também como é que tá isso. Tá sendo como você achava que seria? A escola? A escola. Então, tá sendo mais leve do que eu achei que seria. Tá sendo mais fluido. E é curioso porque eu tava conversando com uma amiga essa semana. Eu falei, às vezes me dá uma sensação de que algumas coisas ficaram um pouquinho fáceis no sentido de elas estão acontecendo da noite pro dia, muito rápido. Mas é uma sensação muito maluca, né? Tem quantos anos que a gente tá ralando, estudando e agora acho que algumas coisas parecerem leves, elas dão uma sensação de sucesso da noite pro dia
que é perigosa e que é errada, né? Super. É muito errada. Então, para mim, tá com essa sensação de talvez uma solidificação de muitas questões, porque acho que para a gente passar isso para outra pessoa, para os nossos alunos, a gente precisa encaixar algumas pecinhas de uma forma mais didática e mais organizada. Então, está sendo um processo muito, muito gostoso para mim, assim. E para você? Para mim tá parecida. Essa sensação de fluidez, ela surgiu por aqui também. E eu acho engraçado que sempre que eu falo para você, foi fácil, né? Você fala, não é que foi fácil, é que já tinha tudo isso aqui construído. E vice-versa. E eu lembro quando a gente falou do livro, né? Pra quem tá vendo a gente no YouTube, o livro é esse aqui. O meu tá todo anotadinho já aqui, mas esse livro foi publicado ano passado. Esse ano. Foi escrito ano passado, publicado esse ano. Eu olho pra ele e penso, putz, foram 5 meses entre a gente escrever o primeiro parágrafo e ele tá impresso bonito na nossa mão e de repente a gente tava apresentando no MASP uma pesquisa que a gente fez. Mas isso só foi possível porque tinha as nossas bagagens de, sei lá, somando 16 anos, sei lá, uma coisa assim. Então, pra mim tá sendo esse período de reavaliação do que passou e de compreender que as coisas estão fluindo com alguma facilidade agora porque foi uma construção muito paciente e muito diligente dia após dia nos últimos tempos. Então tem sido um pouquinho disso. A rotina tem sido menos penosa do que eu achei que seria. Eu achei que seria duro fechar o último compromisso de trabalho às 9, 9h30, assim, que é o horário que a gente fecha, né, as aulas. A gente fecha às 9 e a gente sempre fica conversando um pouquinho para ajustar algum detalhe. Mas aparentemente a rotina meio que encaixou por aqui, assim. E eu não achei que encaixaria tão fácil. Para você, casou? Como é que foi esse processo? Eu tenho um problema com esse negócio, né? Então, você é meu guru de gestão do tempo. E foi um processo de aprendizado para mim também, num sentido de conseguir separar blocos de trabalho respeitando um ritmo de trabalho saudável, né? Então, acho que como isso aconteceu, como isso foi pensado estrategicamente, de que bloco eu vou dedicar para cada coisa, porque essa é uma característica do empreendedor em geral, assim, de alguns empreendedores e de alguns autônomos, dá para eu fazer mais isso aqui e mais isso aqui, e eu vejo essa outra coisa para eu poder assumir, e aí tem o podcast, e aí tem o livro, e aí tem os nossos negócios rodando, e eu tava no início bem apreensiva em relação a isso, mas tá tudo se encaixando e, curiosamente, num ritmo muito mais leve do que eu tinha antes, por conta dessa organização, né? Eu acho que o medo de, meu Deus, isso aqui eu posso começar a viver uma vida muito corrida e, enfim, muito pesada em termos de quantidade de trabalho, me fez atuar de uma forma mais estratégica, assim. Acho que isso foi importante. Colocar um bloco de descanso à tarde, não? Isso. Nos dias que a gente tem aula, por exemplo, a terça e a quinta, né, que são as nossas aulas, das 7 às 9 da noite. Eu trabalho de manhã e aí eu tenho um bloco à tarde. E é doido. Ó, gente, vamos esticando a patoca aqui, né? É doido porque eu pensava, eu tô trabalhando amanhã e eu vou trabalhar a partir das 4 horas da tarde até 9h30, 10 horas às vezes. Mas essa pausa no meio do dia gerava uma sensação de culpa muito grande no começo. Então eu meio que precisava enfiar coisas. Eu vou assistir um filme, porque eu tô assistindo um filme e a minha cabeça não tá pensando em outra coisa, eu tô concentrada ali. No começo eu emendava 3 filmes para eu conseguir respeitar esse horário de descanso, assim. Mas, enfim, tá bom. E eu tinha um trauma, eu tenho um trauma com sociedades, né? Acho que pela quantidade de clientes, sócios que brigam. O que você vai falar agora, meu Deus? Então, tá sendo muito legal ter essa empresa e dividir essa jornada com você, assim. Não tá traumatizante. Eu tinha um receio disso. Eu também. Eu já atendi muitas empresas, eu já tive muitos sócios também. Então, a nossa foi meu 7º CNPJ. E eu não tenho nenhuma relação traumática com sócios, mas eu já tive períodos muito difíceis com sócios. E eram sócios muito amigos
E por um tempo eu falei, putz, essa amizade não vai... Eu vou perder essa amizade, né? Que é uma relação preciosa, mais importante do que a empresa. Então, para mim também está sendo uma alegria que as coisas estão caminhando... Que as nossas maneiras de trabalhar e os nossos jeitos de enxergar, mesmo quando eles divergem, eles meio que se agregam, assim. E os alunos falam bastante isso, né? Exato. Às vezes eles fazem a mesma pergunta para você. E eu sei que a pessoa já te perguntou isso, porque a gente conversa sobre as questões. Ela fala, ela perguntou para mim também, porque provavelmente ela vai estar esperando uma visão diferente, com base no que eu já vivi ou no que você já viveu. Então tem sido muito legal mesmo. Potoca feita? Potoca feita. Então vamos. Vamos. Eu acho que, antes da gente mergulhar nos pontos, mais um último parênteses aqui. Nessa temporada, para vocês saberem, a gente vai tentar se aproveitar de uma vantagem que a gente ganhou nos últimos 2 meses, que é, no começo, quando a gente idealizou a nossa, a gente contava com as nossas experiências e com as experiências das pessoas próximas, planejadores que a gente conhecia. A gente avançou um pouquinho, fizemos a pesquisa, eu tô vendo a cabeça do Jorge caída ali atrás, só para quem tá vendo a gente no YouTube. A gente fez a pesquisa, a gente escreveu o livro. Aí a gente passou a contar com a visão dos clientes. Então, mais de 2.000 pessoas compartilharam com a gente o que elas esperam de um planejador financeiro. Então, agora a gente tinha a nossa experiência, a visão dos clientes. E dos últimos 2 meses para cá, a gente tem a nossa experiência, a visão dos clientes e as dúvidas e os anseios e as movimentações de 73 planejadores que estão sendo formados na nossa primeira turma da formação. Então, eu acho que a gente conta com alguns insights, com algumas percepções que antes a gente não tinha. E é isso que a gente queria compartilhar com vocês nessa 4ª temporada. Certo, Vi? É isso. A gente já passou há muito tempo dessa fase inicial e dessa organização de como atender, de como... Enfim, já tem alguns anos e a gente se desconecta um pouquinho, né? Por mais que a gente sempre estivesse próximo de outros planejadores, eu aqui formando a minha própria equipe, a gente distancia, a gente fica um pouco mais distante dos nossos, dos desafios, até dos desafios mais íntimos, porque tem aquele, eu não sei isso, e tem aquelas outras coisas que a gente não sabe exatamente porque são bloqueadas, e dividir o dia a dia, né? Porque a gente tem o grupo no WhatsApp com os alunos que roda, enfim, de essa é uma surpresa. Muito... A gente nem colocou na nossa lista isso, mas é uma coisa assim, meu Deus, as pessoas gostam do grupo. E eu comecei a gostar dele também, e eu odeio grupos, desculpa falar, mas é isso. Então, é um dia a dia, e dividir essas conquistas, e dividir as dúvidas, e acompanhar o que cada um desses alunos está fazendo, tá ampliando muito, assim, a minha visão enquanto planejadora, até para os meus próprios atendimentos, porque faz a gente repensar algumas coisas, né? Que só o olhar de quem está começando, que não tem medo de fazer aquela pergunta, ou faz uma pergunta que parece que não faz muito sentido, a gente fala, olha, nunca tinha pensado nisso antes, dá pra gente ajustar algumas coisas? Justíssimo. Vamos lá, primeiro ponto que a gente separou para dividir com vocês é que a gente aprendeu que agrupar os alunos por níveis seria um erro. Então, talvez a gente se contradiga daqui a 2 meses, a gente pense diferente, mas agora, no dia 28 de julho, quando a gente está gravando esse episódio, eu fico feliz da gente não ter feito essa divisão, porque foi uma hipótese. Como começaram a surgir interessados no programa de formação com níveis de experiência muito distintos, tinham pessoas que falaram, olha, eu sou arquiteto, eu nunca fiz um planejamento financeiro. Mas eu adoro essa área, eu acho legal. Nunca ajudei ninguém, mas eu acho muito legal essa área e eu queria começar. É isso. Você acha que a formação funciona? E a gente falou, a gente acha que sim. A gente vai oferecer ferramentas para quem está no zero. E chegaram pessoas e falaram, olha, Muri, eu tenho um faturamento médio aqui entre 10 e 15 mil reais como planejador. Eu já atendo há 4 anos, mas eu estou interessado. Por algum motivo me chama atenção, eu quero a troca, eu quero contar com a experiência de vocês. Você acha que é para mim? A gente falou, olha, a gente aposta que a gente vai conseguir entregar. E aí por um tempo a gente pensou, será que a gente agrupa? A gente faz turminha mais para frente, turminha que tá mais no começo? Como é que a gente separa? E tem sido tão maravilhoso ter essas pessoas juntas. Eu acho que eu acho que tem algumas áreas que, à medida que o tempo e a experiência que a gente vai acumulando, assim, à medida que isso vai acontecendo, o nosso tipo de trabalho muda um pouco. Não é o caso do planejamento financeiro.
às vezes não, o caso de quem trabalha, tem 15 anos de experiência, às vezes é o mesmo caso, a mesma situação, o mesmo contexto do cliente de quem está atendendo o segundo, terceiro. Então, como o trabalho em si, ele pode se tornar, o cliente, o contexto que o cliente traz, ele pode ser o mesmo, essa troca, ela fica muito rica. É como eu estava comentando, assim, né? Às vezes, quem está começando consegue trazer alguns insights para a nossa conversa que talvez a gente não chegaria, a gente não lembraria desses pontos, porque já se tornou muito intuitivo e aquilo ali parece que está funcionando e a gente nunca parou para pensar, por que está funcionando? Por que eu faço isso aqui primeiro? Por que essa pergunta é interessante fazer? Então, eu fiquei muito surpresa. Era uma coisa que a gente conversava muito, né? Será essa pessoa, esse planejador veio falar comigo? Será que é para ele? Será que a gente vai conseguir agregar valor também para esse planejador? Era uma preocupação muito genuína nossa, assim. Super. Né? É um medo de ser picareta, né? Que nós dois temos bastante. Então, a gente não... A nossa vida profissional estava meio que ajeitada. Então, se fosse para montar uma empreitada nova, um projeto novo, teria que ser algo muito legal, que beneficiasse as pessoas. E a gente tinha essa dúvida genuína no começo. E duas dúvidas, né? Primeiro, um planejador que já tem alguma rodagem se beneficiaria de programa de formação? A gente achou que sim, e a resposta hoje eu consigo afirmar com certeza que é sim. E aí a segunda dúvida é, faz sentido eles estarem no mesmo espaço? Ou teria que ter um grupinho separado e tal? E tem sido muito bom. Um outro ponto que aconteceu também, que eu acho legal, surge um certo apadrinhamento entre a turma mesmo, que é bom pro padrinho e pro apadrinhado. Então, tô lembrando aqui do exemplo da Nath e do Chan. A gente nem perguntou se a gente podia falar deles aqui, mas vamos falar. Se eles ficarem incomodados, a gente vai tirar. Mas são elogios, só elogios. Eles já têm uma rodagem maior do que a maior parte da turma. São os dois que me vêm na cabeça agora. E aí, de repente, estava precisando de um espaço para bater papo depois da aula. Porque a aula acaba trazendo insights e os alunos às vezes querem continuar conversando. Só que, né, 21h, eu e Vivian já estamos assim, né? Acho que vamos dormir para nossas casas, né? Temos Jorge para passear, tem esposa em casa, tem marido em casa, então chega, né? E eles estavam com vontade de ter esse espaço para conversar. E aí, de repente, apareceu o Chan e falou, vou abrir uma sala para quem quiser conversar. E eu acho que isso... achei bonito isso, assim. Uma generosidade grande. E a Nath, a mesma coisa, de se dispor para conversar com outras pessoas, estão em outros momentos. Então, isso foi uma surpresa boa. Sim. E até da parte técnica em si, que era uma preocupação... Porque, desde o início, acho que a gente imaginava que esses conceitos questões de modelo de negócio, de formatos de parcerias, precificação, prospecção, comunicação, para todos a gente conseguiria entregar de uma forma muito, de certa forma, até meio equilibrada. Mas a parte técnica, tem alguns que já dominam uma boa parte disso. E eu percebo que eles têm aproveitado as aulas de uma forma diferente. Então, quando a gente chega com uma ferramenta, por exemplo, uma ferramenta para usar no planejamento financeiro, os que não têm, nunca olharam para aquilo, nunca pensaram naquilo, eles vão se apropriar dessa ferramenta. Os que já têm alguns anos de rodagem, eles vão pegar e falar, eu gostei desse ponto, eu vou acrescentar essa linha aqui na minha ferramenta. Ou eu vou mudar um pouquinho, ou eu vou mudar a forma de apresentar. Às vezes eles vão se apropriar também. Mas, às vezes, aquilo ali vem para poder melhorar uma metodologia própria que está sendo construída. E é lindo de ver, assim, né? O quanto essa personalização, quanto a gente defende essa personalização conforme o perfil do planejador e a situação do cliente, e como isso está funcionando na prática. Estou muito feliz. É isso. Próximo ponto que a gente aprendeu aqui. Eu coloquei como aprendizado porque eu acho que é legal da gente retomar isso e da gente relembrar disso, mas era algo que eu e você já tínhamos experimentado muito por conta da contribuição da Vera. Vou explicar já. Isso. Então, o ponto é, as pessoas aprendem de maneiras radicalmente diferentes. E não só no jeito que o conteúdo é passado. Um é por vídeo, outro é por voz, outro é escrevendo, outro é, sei lá, num áudio e por aí vai. Mas as pessoas, de fato, elas pescam as coisas a partir de ganchos muito, muito, muito diferentes. E isso, pra mim, pelo menos pra mim, é um exercício de falar a mesma coisa muitas vezes, meu Deus do céu, de maneiras um pouquinho diferentes só. Eu lembro que a gente estava montando um projeto, eu e a Vivi e a Vera.
A professora Vera, que é a professora da formação, inclusive, que ela toca parte, todas as aulas relacionadas a comportamento, a professora Vera que dá. E a gente estava montando peças, né, para um órgão público. E a gente estava, tipo, na 4ª peça, que era a mesma coisa. E eu olhava para aquilo e falei, não é possível que a gente vai explicar isso aqui de novo. E a Vera, não tem que explicar de novo, sim, porque essa pessoa talvez não tenha sido afastada por essa frase. Mas essa pessoa não. Então essa pessoa vai conectar por aqui. Então isso tem sido legal também durante as aulas. Você tem sentido parecido? Sim, eu sempre gostei muito dessa questão de didática, de pensar aprendizado, de, né, já estudei um pouco, né, das ferramentas de aprendizagem como um todo. É curioso que eu acho que até, não só na forma de apresentar, mas em como aquelas pessoas vão levar para a prática. Eu percebo entre os nossos alunos que alguns esperaram fechar um primeiro bloco inteiro. Agora que eu estou enxergando esse primeiro bloco de entender primeiros passos, os sonhos, projetos dos clientes, controle, orçamento, fotografia. Depois de um primeiro bloco, eles falam, agora eu vejo o começo, meio e fim, eu vou começar. Outros, ele estava atendendo já meio que, essa aula vai ser na terça, então na quarta-feira de manhã eu já vou marcar reunião sobre esse assunto com o cliente. Eu lembro disso também. E isso é interessante porque não é nosso papel fazer todo mundo encaixar dentro de uma mesma sequência. Todo mundo vai fazer assim. Tem os nossos incentivos de como a gente quer que isso aconteça e o programa todo foi pensado em uma sequência que leva em consideração a prática. E eu acho gostoso que os alunos percebem isso, né? Às vezes eles falam, então, eu tô achando muito bom. Essa semana teve uma que mandou lá no grupo, eu tô achando muito bom que vocês pensaram pra gente ir praticando ao longo do curso. A gente, é isso que a gente fez. Então, essa forma de levar pra prática também é diferente, né? Super. Eu não achava que a diferença seria tão drástica. Por exemplo, eu achava que depois que a gente desse os insights de como a primeira prospecção pode funcionar, então o primeiro aviso, né, para as pessoas, traduzindo um pouquinho, a gente ensinou uma maneira dos alunos prospectarem entre as pessoas conhecidas. Então é como se eles mandassem uma grande mensagem para os círculos de amigos, para os círculos próximos, falando, olha, eu estou me dispondo a atuar como planejador financeiro. Se alguém me ensinasse isso, eu ia fazer isso enquanto a pessoa está falando, eu ia estar escrevendo ali. Segundo a Gabriela, é a autoestima do homem hétero branco, mas eu falaria, mesmo que eu não soubesse o que eu ia falar depois, mas eu faria isso. E aí, o que a gente fez? A gente deu essa aula, e aí, na manhã seguinte, meia dúzia de pessoas falaram, olha, mandei, que legal, umas pessoas se interessaram, marcaram o papo inicial e tudo mais. Outras pessoas falaram, então, eu vou esperar terminar a parte do orçamento, que é a 6ª aula, aí eu faço isso. Então, as pessoas ganham confiança em pontos muito, muito distintos, né? Outras fizeram uma lista de 100 pessoas para enviar a mensagem antes de mandar a primeira, porque queria ter um plano para começar a executar. É isso. Muito legal. Muito bom. E eu acho que a gente talvez tenha sido pego de surpresa por conta disso, porque eu acho que nesse ponto nós dois somos parecidos, assim. A gente geralmente põe a cara cedo, se expõe cedo, assim, talvez por ter a predisposição para colocar coisas na rua, assim, mesmo com algum nível de insegurança. Fico pensando se eu sou assim hoje ou se eu era assim no começo também. Eu acho que eu sou um pouco mais hoje. No começo eu segurava um pouquinho e eu precisava de alguma coisa para me dar um pequeno empurrão, sabe? Alguém falar, mas então por que você não faz isso? E aí eu ficava tá bom. E eu reajo bem sob pressão. Então se alguém falar, faz isso, aí eu fazia e mandava e enfim. Justo. Eu acho que nesse ponto, puxando a sardinha pro programa, porque eu tô muito feliz com ele, a gente separou em 5 fases, né? O programa de formação. E as fases têm algumas conquistas. Então, mesmo que a gente não dê explicitamente um empurrão naquele aluno, ele sabe mais ou menos o que ele deveria buscar naquela fase. Então, é como se o próprio contexto, isso é bastante conectado com a arquitetura de escolha, o próprio contexto tenta condicionar o comportamento. E o que, na nossa opinião, é benéfico, né? Porque o que a gente quer é que as pessoas experimentem, porque, de fato, é a única maneira que a gente aprende, de verdade. Sim. A teoria é maravilhosa, mas a gente vai aprender quando a gente colocar a cara. Então, acho que foi um grande aprendizado. E condiciona não só direcionando para o que precisa ser feito, para os próximos passos importantes naquela fase, mas também
excluindo outras coisas, né? Tá, isso aqui deixa para depois. Mas por aqui, esquece esse negócio, porque a nossa área é uma área muito ampla. Principalmente, a parte técnica é muito ampla. E se a gente tenta aprender tudo antes de começar, a gente falou um pouco sobre isso no segundo episódio, eu acho, o Tô Pronto ou Não Tô, que é um dos episódios mais escutados, inclusive, eu acho que é um dos que tem ajudado muitas pessoas que estão nessa fase no começo. Se a gente tenta aprender tudo, a gente vai demorar. Talvez eu ia estar começando a dar os primeiros passos agora, com um pouco mais de segurança, se eu quisesse buscar toda a teoria antes. Não faz sentido na nossa área. E, eventualmente, mesmo depois, acho que a Papo de Valor tem mais de 1.000 clientes, não? Sim. Então, assim, é uma quantidade extensa de clientes. Mesmo assim, um monte de buracos no nosso conhecimento, mas um monte de coisa, algum monte de cenários que a gente fala, putz. Eu não sei se você chegou a ver essa dúvida, mas tem uma dúvida que chegou para nós, de uma aluna, sobre... É um casal, acho que é um casal brasileiro, que um tem a nacionalidade uruguaia e contribuiu com a Previdência no Uruguai, o outro está no Chile e eles meio que têm que saber como é que eles vão unificar as previdências. Não faço a menor ideia de como começar. Eu sei como buscar informação, mas como começar já... Meu Deus, não faço a menor ideia. Então, de fato, é uma parte ampla. Isso conecta a gente com o nosso próximo ponto aqui, que a gente separou, que é a parte técnica de verdade mesmo. Isso a pesquisa demonstrou e a gente está vendo isso na prática. Ela importa menos. A gente está cruzando, na verdade, com muitos alunos que a parte técnica já está desenvolvida o suficiente. Não é um primor técnico ainda, ele não domina todas as 6 áreas do planejamento com profundidade, mas já é o suficiente. E aí o que ele precisa desenvolver, na verdade, é aquela parte mais difícil, né? Que é a parte do modelo de negócio, que é a parte da comunicação, que é a parte da venda, que ela é crucial para o negócio parar de pé. Sim. E ela tem a ver com o trabalho prévio, vamos dizer assim, de prospecção, ou o trabalho do modelo de negócio, e também tem a ver com essas habilidades que a gente precisa ter na condução do planejamento. Essa flexibilidade, a sensibilidade para poder entender o que um cliente está trazendo, aspectos que a gente pode trazer para o planejamento que vão melhorar o resultado e a execução daquele planejamento de aposentadoria, por exemplo. Então, eu acho que tem esses 2 pontos, né? Essa parte técnica importa menos do que as pessoas em geral imaginam. Por quê? Primeiro ponto, os clientes precisam, a maior parte dos clientes precisam de coisas tecnicamente muito simples. Simples, não no sentido não é simplório. Pequeno, não é simplório, exatamente. Mas é de uma parte técnica que ela está concentrada e que a gente consegue acessar e ir melhorando e aprofundando e trazendo novos insights sempre, mas que a gente consegue aprender de uma forma mais rápida e já ir para a prática. E também sobre esse segundo ponto, que são essas soft skills, assim, também, né? Que eu acho que elas são muito, muito importantes. E os clientes, os alunos, eles, em geral, os planejadores iniciantes, ficam presos na técnica, né? E eu acho que tem uma certa beleza nisso. Porque ele tá querendo oferecer o melhor. Eu tento olhar por esse lado. Assim, a pessoa tá realmente preocupada em oferecer algo que seja benéfico para aquela pessoa do outro lado. Um pouco por uma certa generosidade e por ter um zelo com o que está sendo entregue. Outro pouco por um pouquinho de vaidade também. Porque ninguém é de ferro, né? Porque a gente quer se mostrar como uma pessoa que sabe tudo ou quase tudo. Então eu vou oscilando nesse... Né? Por insegurança, isso. Então, eu percebo isso acontecendo. Eu quero fazer um comentário, vou conectar isso com o nosso próximo ponto, que a gente chamou de o paradoxo da assertividade. Eu tô aprendendo isso muito com você, porque você é uma pessoa mais assertiva do que eu, um pouco mais pragmática, assim. Qual que é o nosso... Esses pontos vão se misturar, o 3 e o 4 aqui que a gente separou. Qual que era a nossa angústia, né? Quanto mais assertivo e quanto mais estruturado é o nosso conselho para os alunos, do tipo, faça isso porque isso aqui é o mais certo. Talvez não seja a única coisa certa, mas é o mais certo. Quanto mais... não é bem assertivo, mas quanto mais estruturado e bem direcionado é o conselho... Direto, né? Direto, mais seguro eles se sentem.
Fato. Eu também, se eu estivesse começando a aprender alguma coisa, eu ia adorar que alguém falasse, faça assim porque é assim. É o que eu quero, né? Eu tô lendo um programa de formação. Mas... Resolvida, a gente já consegue jogar culpa. Isso. Se não der certo, a culpa é de quem me falou pra poder fazer assim. Eu não tinha pensado nisso, mas tem um pouco disso também. Então, quanto mais assertivo, quanto mais estruturado, melhor pro aluno. Ele se sente mais confortável. Mas, na vida real, quando você vai atender cliente, quando você vai estar ali meio que no dia a dia do negócio, você me desculpa, mas a assertividade ela não resolve. Você vai precisar ser muito malemolente, você vai precisar ter muita flexibilidade, você vai precisar ter uma caixa de ferramentas enorme e vai ter que saber quando usa cada coisa. Você vai precisar adaptar, porque as pessoas vêm com os problemas, por mais que eles sejam, de certa forma, parecidos, a roupagem é muito diferente. E você vai precisar ter uma certa flexibilidade, uma versatilidade. Acho que essa é uma grande característica a ser cultivada por um planejador, versatilidade. E eu me pego nesse ponto, porque eu sou um relativizador de nascença, assim. Eu falo, não, veja bem, essa tampa aqui, ela é de madeira? Ela é de madeira, mas se você for olhar bem, por dentro tem plástico. Então a gente tem que tomar cuidado para falar quando ela é de madeira. E você fala, é uma tampa de madeira, né? É uma tampa de madeira. E eu acho que essa nossa fricção durante as aulas tem sido boa para os alunos, mas eu vejo a gente navegando nesse paradoxo muitas vezes. Eu lembro na hora do preço, que um aluno falou assim, quanto que eu devia começar cobrando? E eu comecei meu veja bem. Aí eu falei, veja bem, papapá. Aí ele falou, 200. Cobre 200. Comece a cobrar 200. E naquele contexto, né? Para aquele tipo de cenário. Então me chamou a atenção esse ponto. E é curioso, fiquei pensando assim quando você estava falando, será que essa... E aí nesse ponto eu concordo que a gente não conseguiria entregar a qualidade, minha opinião, né, assim, a gente não entregaria a qualidade do que a gente entrega se a gente estivesse fazendo sozinho. Eu do lado de cá, você do lado daí, independente, Sim. Empresas separadas, porque essa troca, eu acho que ela é positiva, e às vezes, eu não sei se ocupa esse lugar, assim, de a resposta direta e pronta, essa resposta pronta, o passo a passo, faz isso, depois faz isso, depois faz isso. Talvez isso dê uma segurança o suficiente para a pessoa falar, eu sei o que tem que fazer, eu vou sentar na frente do cliente e eu vou fazer primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. E aí, na hora que ele chegar no primeiro passo, ele vai falar, eu acho que com esse cliente vai ser melhor eu ir para um outro caminho, porque ele já tem essa referência de, tá tudo bem também, se não for nessa sequência lógica, nessa sequência já travada. Então, eu acho que meio que a gente consegue atuar nos dois momentos e até em alguns cenários trocando de papel, assim. Super. Eu acho que tem um pouco desse ponto. Da resposta pronta, dá uma segurança, uma mentirinha que os planejadores acabam contando para eles mesmos. De, não, é isso, eu vou fazer isso. Aí chega lá, eles têm ferramentas nessa caixa de ferramentas para poder conduzir conforme a sensibilidade naquele momento. Super, super. E quando eu falo, por exemplo, do seu pragmatismo, eu não acho que é um pragmatismo ingênuo, mas é a experiência de quem já formou outras pessoas. Na Papo de Valor eu nunca tinha feito isso. Então, eu tenho a mania de não usar, contando para vocês, né? Para quem não conhece, não me acompanha em outros contextos, eu tenho a mania de não usar templates, não uso ferramentas. Basicamente nenhuma, assim. Eu geralmente abro uma planilha e vou meio que montando ali na hora, né? Sem usar grandes fórmulas, mas eu parto do zero. Mesmo que seja uma demonstração simples, eu parto do zero. E a Vivi gosta de ter essas ferramentas muito à mão. Não que ela vai ser escrava da ferramenta, ou que as pessoas que estão indo por esse caminho vão ser escravos da ferramenta, mas é para ter uma base. E eu percebo o quanto isso é útil, em especial no começo. Sim. Mas como eu comecei muito sozinho, eu não tive essas referências... Eu meio que aprendi a ir por um outro caminho. E acho que a gente ter os dois caminhos no programa tem sido bom, assim. Eu acho que tem sido uma coisa boa. Sim. E nosso próximo ponto, eu acho que é um que a gente tem feito muito. Pastores, padres, freiras. A gente habilitou de bênção. Isso. Porque às vezes a gente tem... o pedaço técnico que a gente comentou, que é suficiente para atender os primeiros clientes. A gente tem alguma habilidade já de comunicação, a gente só precisa que alguém fale, é isso,
a bênção tá dada. Pode dar o próximo passo. Porque empreender é muito solitário, né? A gente já falou sobre isso algumas vezes. O programa, ele nasceu um pouco dessa questão, assim, também. E não só solitário no sentido de não ter tantas pessoas para trocar o que está acontecendo, mas também em não ter um lugar onde tem uma resposta certa. Às vezes eu me pego pensando, será que o melhor caminho aqui para mim dar Papo de Valor seria X ou Y? Não tem uma resposta certa, não vai ter essa resposta certa em lugar nenhum. Para alguns casos, né? Para alguns tem. Mas para a maioria dos casos, das dúvidas, não tem. É o olhar empreendedor, do autônomo, de que está escolhendo o próprio caminho. E se a gente está escolhendo o caminho, enfim, tem uma dose de autoridade e uma dose de assumir as consequências depois. Mas é a gente que vai ter que escolher. E isso gera insegurança. Isso me gerava insegurança, me gera insegurança em vários momentos, assim, mais decisivos, de decisões um pouco mais importantes, estratégicas, enfim. Super. E a gente trava. A gente só quer escutar vamos, é isso, tá aí a bênção. Faz o papo inicial, vai dar tudo certo. Eu me lembro, a gente tem no programa algumas consultorias individuais, 3 consultorias individuais para cada um dos alunos, porque a gente quer estar perto mesmo e ajudar a tirar as dúvidas não sei, destravar algumas coisas muito particulares de cada um. E aí teve uma aluna que ela falou, eu marquei essa sessão hoje porque daqui 2 horas eu vou fazer uma palestra. Minha primeira palestra, eu não sei, um público diferente. E aí, se eu tô pensando em fazer assim, assado, mas tô muito insegura. Eu falei, é isso, vai e faz. Aí ela foi, fez, ótimo. Eu fiz, assim, quase nenhuma ponderação. Porque eu imaginei, a palestra daqui 2 horas, eu não quero causar. Ela não vai ter tempo de fazer muita coisa diferente. E de fato, já tava, assim, muito bom mesmo, o que ela tinha preparado. E eu falei, vai. Eu só abençoei nessa reunião antes. E aí depois ela mandou uma mensagem, nossa, muito obrigada. Se não fosse o nosso encontro antes, eu não fiz nada. A não ser a bênção. É isso. Sabe uma coisa que pra mim é curiosa, assim? Ter alguém que endosse o que a gente tá pensando em fazer é maravilhoso, é super útil. Mas ter alguém que tá na mesma área que a gente, que talvez já passou por algo parecido, vale muito mais. Porque eu tenho certeza que essa pessoa que procurou para ter uma certa validação da palestra, ela tem alguma amiga, ela poderia mandar para uma amiga a palestra. Mas o ok da amiga, mesmo que seja uma amiga de muito bom senso, não vale a mesma coisa que o ok de uma pessoa que está na nossa área, que já passou por esses pontos. Então, acho que isso é uma grande coisa, assim, sem dúvida nenhuma. E eu acho que a gente acaba, pelo menos quando eu olho meus últimos 5 anos em especial, né? Isso, eu tenho com poucas pessoas isso. Eu tenho com o Fábio, meu amigo que você conhece, irmão Delô, que é uma pessoa que eu confio muito e eu sei que ele é muito versátil para dar a benção e para criticar, ele é muito chato. Então ele meio que aponta assim e tal. E com você, que eu acho que tem uma vivência e tem uma visão de mundo que se conecta em muitos pontos e que não é exatamente igual. Então eu acho isso bom, assim. Então é difícil de achar as referências. Mesmo que você seja uma pessoa com muitas relações, é difícil de achar. E eu fico feliz que o programa esteja oferecendo isso para as pessoas. Que eu acho que oferece não só na condição coletiva, né, que as aulas e principalmente a supervisão, onde essa troca ela é mais aberta com todo mundo fala, todo mundo traz os pontos. Mas também na forma coletiva, na forma de comunidade entre os próprios alunos, isso tem acontecido, porque quando a gente vê isso, é difícil mensurar o valor desse movimento, assim, para mim. Quando a gente vê uma outra pessoa que está começando como a gente, e a pessoa vai lá e fala, olha, eu fiz hoje o meu primeiro papo inicial e eu fechei, mandei minha primeira proposta, e eu tô muito feliz. Quem nunca fez, e olha para aquela pessoa e pensa, a gente tá no mesmo patamar, eu também vou conseguir. Essa referência
Sim. Ela é muito, muito, muito positiva. Então, às vezes até eles vêm comentar com a gente no particular e a gente fala, manda lá no grupo. Manda no grupo. Manda lá no grupo pra todo mundo ver e pra gente dividir, porque isso ajuda outras pessoas. E a gente faz meio que uma manada do bem, né? Porque a manada, geralmente, ela é um erro. Esse efeito manada, ele atrapalha em muitos momentos. Mas a gente faz um efeito manada do bem que tá sendo muito, muito gostoso de ver. Boa. E o último ponto é um ponto bônus. A gente não estruturou bem o que a gente gostaria de dizer sobre esse último ponto, mas a gente com certeza queria fazer essa menção porque foi uma surpresa. Eu nem lembro exatamente o dia que a gente teve essa ideia de fazer isso e a gente aprendeu que funciona muito bem, que são a parte de conquistas da nossa plataforma e do programa como um todo. Explica aí, Vi, como é que funcionam as conquistas, para quem não conhece. A ideia das conquistas, e a gente vai até atualizando essas conquistas ao longo do programa, ao longo dos desafios que a gente vê os próprios planejadores Isso que a gente passando. aprendeu também, sim. Exatamente. A gente traçou ao longo dessas 5 fases que é dividido o programa de formação em algumas conquistas importantes que naquela fase a gente ia dar todo o apoio técnico e de condução e a gente ia dar todas as ferramentas para que o planejador pudesse alcançar. Então ele entra lá e tem, nos 2 primeiros meses, por exemplo, que a gente está fechando agora, ele tem conquistas como apresentar 5 propostas. Para quem já faz várias propostas, é muito tranquilo, só entrou num ritmo normal. Para quem nunca fez, aquilo passa a ser uma pequena meta. Algumas são pequenas, outras são um pouco maiores, mais desafiadoras, e a ideia é justamente essa, de direcionar o que precisa ser feito, eliminar, tirar da frente o que não é para ser o foco naquele momento, a princípio, e trazer esses pontos de recompensa. Se a gente olha, a gente está nas últimas semanas tendo algumas aulas com a professora Vera e revisitando vieses, arquitetura de escolha, nudges, e aí a gente olha e fala, nossa, a gente usou isso e aquilo, e não de uma forma muito, vamos usar esse conhecimento mas porque está dentro da nossa essência, do que a gente estuda, de como a gente quer conduzir todas as coisas, né? Boa, e a ideia é essa. Pode ir. Eu tava, enquanto a Vi tava explicando, eu tava fazendo login na plataforma e pra gente dar exemplos, né, das conquistas que eu acho que foram legais e a gente vai mencionar algumas que a gente só percebeu que faria sentido colocar durante o programa. Então, a primeira fase chama Olhar e a segunda fase chama Mapa. E a gente tá fechando a segunda fase agora, né? Então, na fase do Olhar, a gente colocou apresentar seu trabalho e convidar para um papo inicial, construir 2 fotografias financeiras, construir 3 propostas, explicar um método de controle financeiro em vídeo, fazer 2 reuniões de precificação de sonhos, que é uma ferramenta que a gente usa bastante no planejamento financeiro, fazer 4 papos iniciais e atender 5 clientes pro bono. Então, isso são as conquistas que os alunos foram convidados a perseguir durante a primeira fase, que é a fase do olhar. E na segunda, atender o seu primeiro cliente remunerado, e a gente colocou essa aqui com um medinho assim, porque, bom, é a primeira vez que a pessoa vai faturar alguma coisa com planejamento financeiro. E vários, dezenas de alunos conseguiram essa aqui pela primeira vez, sabe? Logo no segundo mês de formação, então foi muito legal. Fazer 3 projeções de aposentadoria, montar um plano de vendas, explicar com as suas palavras 3 vieses cognitivos, que a gente meio que se apoiou na aula da Vera e, enfim, trazer para o nosso mundo. Gravar um vídeo explicando uma alternativa de organização financeira para casais. E essa vai ser uma conquista que eles vão ser convidados a perseguir a partir de hoje, dia 28, porque a gente tem aula hoje. E o nosso tema é Finanças para Casais e explicar as regras básicas do INSS em vídeo. Então essas são as conquistas das 2 primeiras fases e a gente aprendeu, acho que, a ser muito, muito assertivo na descrição das conquistas, do tipo, veja como é que você projeta a aposentadoria. Não, vão ser 3 projeções de aposentadoria com base nisso. Então a gente foi meio que desenhando as conquistas de modo que elas fossem muito, muito perseguíveis, né? E muito aplicáveis, muito úteis para direcionar o próximo passo. Então acho que esse foi um grande aprendizado também. E dá aquele tapinha nas costas, assim, né? De, nossa, consegui.
mais uma conquista, assim, que é importante, essas pequenas recompensas ao longo da jornada. Porque para conseguir uma, a gente, às vezes, falha em outras. E o sentir que está caminhando, eu acho que ele é muito positivo. E elas foram pensadas, às vezes, explicar isso daqui em um vídeo. Eu vou postar esse vídeo em algum lugar? Talvez não. Mas a gente quer começar a destravar pontos de comunicação, de pensar como eu me comunico. Se eu vou gravar um vídeo, eu tô bem apresentável, eu tô aparecendo no centro da tela, eu tô... trazer uma atenção para outros aspectos indiretos. Então, a conquista nem sempre o objetivo é aquele direto. Tem outros aspectos indiretos complementares e até o final... Quem conseguir alcançar maior 90% dessas conquistas aí, não tem como não ser um bom planejador financeiro, né? Não, super. Daqui 4 meses a gente confirma essa tese. Mas... A gente vai estar meio que na 6ª temporada do podcast e a gente vai fazer um novo episódio só para pegar números dessas conquistas, porque algumas são mais do dia a dia, outras são muito objetivas, do tipo faturar 3 mil reais em um mês, faturar 5 mil reais em um mês, faturar 8 mil reais em um mês e por aí vai. E quantidade de clientes atendidos também. Um último ponto assim, que tem me chamado a atenção, porque eu atendi individualmente ontem uma aluna e a gente entrou nesse ponto, né? A gente estava conversando sobre prospecção e eu aprendi que a gente dá bons chutes, eu e você. É só um aprendizado, assim. Uma validação de bom... A gente é bons chutadores, palpiteiros. Estamos aqui. A gente tinha um palpite de que ali por volta do cliente número 100, se você fez bons atendimentos, a sua agenda vai se preenchendo meio que de maneira orgânica, sem você precisar prospectar quase nada. Então, eu acho que foi um aprendizado que é um número difícil, né? De você chegar. Você só consegue mensurar isso depois que você conversa com muitas pessoas. E muitas pessoas apontam mais ou menos esse mesmo número. É simbólico, claro, não é exatamente 100, mas quando você está ali, nessa faixa, se você fez um bom trabalho, a sua agenda se retroalimenta. Então, foi um aprendizado também. Eu acho que o nosso olhar, a gente está muito atento a esses pontos do... Isso daqui, além das coisas, das teses que a gente tem, que a gente está testando e retroalimentando aí essas ideias, a gente está atento a perceber o que os alunos estão trazendo e o que eles estão conquistando e quais caminhos estão dando mais resultados. Vou pensar na prospecção para quem é mais introspectivo, para quem é mais tímido. O que está funcionando melhor? É melhor ele ir por um caminho... Em geral, as pessoas estão tendo mais resultado indo por um caminho mais encarando, saindo muito da zona de conforto, encarando e fazendo coisas que estão muito fora do que ela faria naturalmente, ou é melhor ir por um caminho mais dentro da zona de conforto dele? E então, repetidas vezes. E muitas vezes. Onde que está acontecendo? Então, acho que está sendo... E aí, são 73 pessoas... no Brasil, espalhados pelo Brasil e fora do Brasil. Tem uma turma fora, sim. Tem uma turma fora, com perfis muito diferentes, em momentos diferentes. Então, esse mapeamento tá muito bom, assim. Eu acho que as próximas turmas e os nossos próximos movimentos, para essa turma, inclusive, a gente tem utilizado bastante, né, esses novos aprendizados. Você falou de próxima turma. O que é isso aí? Vamos fazer um jabá honesto, né? Vamos fazer um jabá. É isso. A gente vai fazer um jabá agora pra vocês aqui no YouTube e no podcast. Vamos fazer esse jabá. Teremos próxima turma? Teremos próxima turma. Não vai ser esse ano, porque, né? O nosso recurso, a nossa energia é limitada e a gente quer entregar tudo que a gente puder, tudo que estiver ao nosso alcance pros alunos que entraram. E eu acho que a gente vai ter um carinho gigantesco por essa primeira turma, não importa quantas turmas a gente vai fazer daqui pra frente, porque são as pessoas que confiaram, né? A proposta é boa, as promessas são factíveis, eu acho que a gente tem uma autoridade construída, então as pessoas têm motivo para acreditar, mas o fato é que elas acreditaram sem a gente ter feito turma nenhuma ainda. Então eu acho que tem um grande valor, assim. Então se você é nosso aluno, sabe que você vai morar no nosso coração para sempre pelo voto. Muito obrigado, exatamente. Mas teremos uma próxima turma. Vai ser em 2023. Começamos em fevereiro de 2023. Coisas que sabemos sobre essa turma.
Manteremos as terças e quintas, certo, Vi? Que eu acho que é uma periodicidade que funcionou bem. Manteremos o horário das 7 às 9. Manteremos o lance do ao vivo. Porque a gente sabe que muitas vezes a gente faz a primeira turma ao vivo e depois grava, porque aí já sabe mais ou menos. Mas as coisas são tão particulares, cada um traz tantas coisas legais, as discussões são tão boas que eu acho que a gente não correria o risco de perder isso. Então saberemos que será ao vivo. Que mais sabemos dessa turma? A estrutura vai se manter aparentemente a mesma, talvez alguns ajustes no meio do caminho, mas nada muito grandioso, com as conquistas, com as fases, com esse plano que ele vai acompanhando, ele não divide em caixinhas todas as áreas do planejamento. Agora isso daqui é só isso, depois é só aquilo. A gente vai trabalhando ao mesmo tempo o modelo de negócio, comunicação, prospecção e o planejamento, a parte técnica em si. Como a gente entende que esse caminho acontece no planejamento em si, no desenvolvimento e enfim. Então, isso também vai se manter. E começamos, a lista de espera, o Me Avisa, ele já está no ar, em nossa.cc/formação, tem todas as informações lá já estruturadas para quem quiser dar uma olhada. Qualquer dúvida, pode falar com a gente. Temos os nossos directs estão disponíveis, enfim, pode mandar e-mail, tem e-mail lá também na nossa página. E é isso? O que mais? Como é que a gente começa isso. A abrir as vagas de fato? A turma vai começar no dia 31 de janeiro, mas a gente começa as matrículas em novembro. Agora, começo de novembro, a gente já inicia essas matrículas. Para quem está nessa lista de espera, tem um desconto, então vale a pena colocar. E vai seguir aquele mesmo formato que a gente gosta de fazer, o 1 a 1, o oi no WhatsApp. A partir de novembro começa a chegar. Vai ser aquele período muito doido da nossa vida em que a gente fala: oi, tudo bem? É o Amuri aqui, tô entrando em contato porque você se cadastrou na lista de espera. Aí algumas pessoas ficam super felizes, mandam bons stickers. Outras pessoas falam: não sei quem você é, eu não lembro de você. E aí a gente vai tendo um boost de autoestima e depois um tapa na cara e assim a gente vai indo, mas é muito legal. E a gente acaba sabendo mais da realidade de cada um e garantindo que as pessoas que estão entrando no programa de formação vão ter condições de aproveitar. Né? Porque Sim. Acho que isso pra gente é primordial. É isso. Temos um episódio? Temos um episódio. É isso. Então tá bom. E seguiremos, né, com a temporada todas as terças-feiras, pela manhã. Então, terça-feira que vem, volte aqui, que a gente vai estar aqui. Estaremos aqui. Sempre que a gente solta um episódio, rola uma conversa, uma sequência desse episódio numa conversa lá no nosso grupinho do Telegram. Então, o link vai estar aqui embaixo. Dá um pulo lá e pode puxar o assunto, que tem uma turma, acho que nós somos 400 quase, né, Amori? Quase 400 pessoas. E a conversa rola solta. Isso, com níveis muito diversos também. Então tem pessoal que falou: pessoal, eu acho que eu queria ser isso aí que vocês são. E tem pessoas que já estão rodando há um tempão e são muito solistas. É bem maravilhoso de ver assim. É isso. É isso, queridos. Fechamos, Vi? Fechamos. Até. Então tá bom. Fiquem bem aí, querido. Abraço e seguimos. Tchau.